Então vamos lá. Nós começamos aí mais uma temporada de estudos. Hoje eu quero tratar alguns assuntos. Na verdade, queremos primeiro passar aí o que nós chamamos da palavra do mês, né? Aquilo que nós estamos entendendo para esse mês de Elu, para para essa temporada. E, segundamente, nós vamos também ver a questão já do primeiro vídeo das 8 semanas. Lembra? Nós vamos para 8 semanas agora, mergulhando no amado. Por quê? Porque tem a ver com Elu e tem a ver com o mês, o sexto e o sétimo mês, que nós vamos ver Elu e depois nós vamos ver já a festa dos tabernáculos, o toque da trombeta, Yom Kippur. Então a gente já vem aí para esse tempo de entendimento. Mas eu quero só reforçar aqui, às vezes os irmãos foram entrando ao longo, né, da caminhada aí desse ano. A palavra que nós colocamos e aquilo que eu entendi para esse ano é um ano de posicionamento, né? Aqueles que estavam no começo, em janeiro, eu trouxe bem essa palavra. Olha, esse é um ano de nós nos posicionarmos. Eu não vou dizer que lado, mas eu vou dizer como eu estou andando. Então, esse é um tempo de posicionamento acerca da minha vida, ou seja, o que eu quero. Por quê? Porque não tem como Deus fazer nada, não tem como, a palavra é não tem como, mas Deus não é poderoso para fazer tudo? Sim, Deus é poderoso para fazer tudo, desde que na minha vida eu quero ou eu queira que Ele faça. Esse é o ponto central. Porque muitas vezes o Senhor quer fazer, mas nós não queremos. E aí esse é o tempo de posicionamento. Qual foi a palavra aqui que nós começamos o ano dizendo? Abre aí a tua Bíblia. Deixa eu pegar aqui a minha. Deixa eu abrir a minha primeiro, né? Aí você abre a tua. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 14. A última igreja, a carta à última igreja. Apocalipse 3,14 diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Veja, como eu sempre disse, o Senhor sempre apresenta ou se apresenta com a solução. Toda, se você pegar toda a carta de Apocalipse, a apresentação de Jesus, como ele se apresenta, já é a solução do problema que a igreja está passando. Então, se você pegar aí a apresentação de Jesus, ele tá se colocando como a solução do problema. Então, ele começa dizendo: Quem sou eu? Ó, quem está dizendo aqui é a testemunha fiel e verdadeira. Um dos temas que nós tratamos e viemos tratando já há 2 meses é acerca do medo, vencer a estrutura do medo. Mas quando a gente fala assim, vencer a estrutura do medo, nós vamos logo colocar o oposto. Qual que é o oposto? Medo, coragem. Então eu venço a estrutura do medo com a coragem. Não, você não vence o medo com a coragem. Você vence o medo com a convicção, com a confiança. Isso daqui é a chave do negócio. Porque muitas vezes a gente está falando, não, mas eu venço o medo, então eu sou corajoso, logo eu não tenho medo. Não. Veja só, irmãos, o corajoso não significa que não tem medo, mas o corajoso tem convicção do que vai fazer, por isso consegue enfrentar os seus medos. Essa é a questão do corajoso. O corajoso é aquele que não para nos seus medos, mas a convicção que ele tem de caminhar e avançar em contrapartida dos seus medos. Vou dar um exemplo: o apóstolo Pedro caminhando sobre as águas. Você acha que ele não tinha medo? Ele olhou ali, meu irmão, é água.
Mas o Senhor estava andando sobre as águas. Ele disse, Senhor, eu também quero andar sobre as águas. E você entendeu aqui que o apóstolo Pedro foi o único que andou sobre as águas? Porque foi o único que pediu para andar sobre as águas? Ele falou, Senhor, se o Senhor está experimentando esse negócio, eu também quero. Deve ser bom. Para que Pedro queria ir para Jesus ali? Não tinha. Que Jesus estava vindo ao encontro do barco. E eles gritaram, é um fantasma. E aí, todo mundo ficou ali, Jesus, não, sou eu. E aquela conversa, né? Não, não, peraí, sou eu, sou eu. Vem e fala, então vem logo, Jesus. Pula pro barco. Não, Jesus, rapaz, Pedro fala, rapaz do céu, que trem maneira é esse? Eu também quero andar. Se o senhor está andando, eu também quero andar. Por quê? Porque o Senhor também nos leva onde o Senhor está. Então eu quero andar, Senhor. Ninguém quis andar sobre as águas. Pedro quis andar. Então, veja, não é que Pedro não tinha medo, mas ele teve coragem de pedir, ou seja, ele teve confiança em pedir ao Senhor Jesus para que pudesse andar sobre as águas. No entanto, que ele tinha medo, que depois ele afundou. Por quê? Porque ele duvidou. Duvidou da palavra. Então, a palavra aqui é: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Confie em mim. Por que que o Senhor apresenta a última igreja dizendo: confie em mim? Eu sou verdadeiro. Porque na última igreja, a coisa que está mais em voga é a confiança em Jesus. Você já parou para pensar que hoje a temática central é confiar em Deus? Porque lembra que o Senhor diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Logo, se eu não o amo, eu me relaciono com ele. E se eu não me relaciono com ele, eu não consigo confiar nele. Eu tenho medo. Do amor, o medo é lançado fora. Agora, onde há medo, não há amor. E onde não há amor, não há confiança. Onde não há confiança, não há fé. E onde não há fé, é impossível ter um relacionamento com Deus. Porque eu não confio nele. Eu posso até caminhar com ele, mas eu não confio nele. Aposto, isso é impossível. Não é impossível, não. Quantas esposas estão casadas, mas não confiam no marido? Quantos maridos estão casados e não confiam na esposa? Quantos discípulos estão na igreja, mas não confiam no pastor? Quantos pastores estão com o discípulo do lado, mas não confia nele? Ou seja, meu irmão, tem 5.000 andar com alguém sem confiar nela. Mas não tem como eu ter relacionamento. É isso que a gente não entende. Tem como andar sem confiança, mas é impossível se relacionar sem confiança. Não tem como eu andar com Deus sem confiar nele. E isso daqui, meu irmão, é muito comum. As pessoas também, será que Deus vai fazer? Será que Deus está comigo? Será que Deus está me ouvindo? Ah, mas será que Deus vai me atender? Será que Deus vai me dar vitória? Será que Deus vai... Entendeu? Então, assim, eu estou andando com Deus. Faço jejum, faço propósito, acredito na Bíblia, entre aspas, mas de fato me dá um medo quando eu chego em momentos que eu preciso me entregar. Ou seja, eu preciso dar um passo sem ver. Aí vem a confiança. Então, a confiança é o tema central da carta aos Laodicenses, se eu posso dizer assim. É o tema centralíssimo, dizendo, e aí, Senhor, o que que eu faço agora? Porque ali o que estava acontecendo? Eles eram mornos, eles estavam tranquilos. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? O crente girafa, o corpo na igreja e a cabeça lá no mundo. Ou seja, estava lá, estava de boa, tranquilo. Eles caminhavam, mas eles não estavam mergulhados na confiança. E aí o Senhor apresenta: eu sou o princípio da criação. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei todas essas coisas, então eu sou o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestimentas brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a nudez da tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja.
Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir abrir, a minha voz e abrir, a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós começamos no ano trazendo exatamente essa palavra. Irmãos, esse é o ano que eu tenho que deixar de ser centrão, entendeu? Eu tenho que deixar de ser centrão. Eu usei ainda bem essa palavra, né? Porque a gente estava vendo a questão política e a gente fala assim: qual que é o problema do Brasil? A direita ou a esquerda? Nenhum, é o centrão. Esse é o problema do Brasil. Por quê? Porque a direita e a esquerda hoje não decide nada no Brasil. Quem decide é o centrão. E o centrão é quem paga mais me leva. Ou seja, é a parte mais corrupta que eu vejo. Porque aquele negócio assim, eu não decido, eu decido quem me conquista. Se você me conquista, vamos lá, né? Se você fizer uma proposta boa, eu apoio um. Se fizer a proposta outra, eu apoio o outro. Ou seja, eu tô para quem me leva aqui, né? Ou seja, eu tô aberto à negociação. Para mim, esse é o centrão. Eu tô aberto à negociação. O crente centrão é isso. Eu tô aberto à negociação. Eu não tô aqui, meu irmão. Eu tenho convicção do que eu quero. Então a gente começou o ano dizendo isso. Irmãos, nós precisamos decidir o que queremos. Queremos caminhar com Jesus? Ou queremos caminhar com o mundo? Esse é o tempo aonde o próprio livro de Apocalipse diz: quem está na verdade se limpe mais. Quem está na sujeira se suje mais. Ou seja, decida o que você quer, não fique no meio. Não fique aí andando, é, 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 sabe assim, levando em banho-maria. 3:14 em diante. Então, assim, não fique naquele negócio, eu estou vendo. Não, decida. Decida o que você quer. Então, esse ano é o ano das decisões. Esse é um ano onde eu decido o que eu quero fazer, o que eu quero seguir. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir de imediato, mas eu estou dizendo que eu preciso decidir. Toda caminhada começa com uma decisão. E agora, levando para o mês de Elu, quando nós estamos falando, nós estamos andando, indo para o nosso amado, eu creio que é a conclusão, ou seja, é o sexto mês, entramos na metade. E aqui nós precisamos já estar decidido com as nossas, com aquilo que nós queremos. A decisão de caminhar ou não caminhar, a decisão de prosseguir ou não prosseguir, a decisão, ou seja, caminhar com decisão é a palavra central do que nós precisamos. Você já deveria estar decidido do que você quer para a tua vida. Você já deveria estar decidido sobre a tua economia, a tua fé, o teu ciclo de amizade. Ou seja, você já deveria estar decidido do que você está propondo e querendo. Por quê? Porque sem convicção os meus passos, eles não são firmes. Apóstolo, mas eu não sei eu não sei para onde ir. Aqui está o problema, a indecisão. A indecisão é o morno. Pode ser que sim, pode ser que não, como eu sempre brinco, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é mais provável que talvez. Ou seja, não tem. E aí a vida vai passando, 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 e a pessoa vai caminhando sempre no meio. Ah, mas a Bíblia diz que eu não posso nem desviar para a esquerda, para a direita. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em uma decisão e tomada de decisão. O Senhor sempre requer de nós uma decisão firme. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Não tem como você seguir Jesus paralelamente. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no meio, né? Tem uma coisa aqui, Jesus está ali. Eu não perco Jesus de vista. Não, Jesus não quer que você não perca ele de vista. O Senhor quer que você caminhe junto dele. Agora, para mim caminhar junto dele, eu preciso acreditar em muitas coisas. Eu preciso crer em muitas coisas. E esse crer em muitas coisas que é o ponto central. Eu preciso crer que o Senhor vai fazer. Porque muitas vezes, para onde o Senhor está indo, eu não estou entendendo é nada. Nadinha de pitibiriba. Por que nadinha? Exemplo aqui, quando Jesus fala do comer a carne dele e beber o sangue dele.
Que os discípulos olhando e falaram, rapaz, esse papo tá coisado aqui, né? Jesus tá com um papo estranho hoje. E ali ele estava um papo entre discípulos. Porque o texto que a gente sempre fala, né, João 6,66, que depois disso muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Ou seja, não era o povo, era o discípulo. E Pedro disse, Senhor, e aí? Os caras estão indo embora. Jesus fala, vocês querem também? Pode ir, ué. Não tem problema. E aí Pedro fala, Jesus, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Para mim está confusa essa conversa, mas para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida. Mesmo que eu não entenda nada, ou seja, não tem para onde ir. E a palavra é essa daí, pular. Né? A gente está lendo o livro e veja, os decididos pulam, os decididos avançam. Cara, eu não estou vendo nada. Se eu vou, não sei o que é para fazer, retroceder eu não vou. Então a única coisa que tem para ir é para frente. Pronto. Então aqui a gente começa então essa palavra do mês de Elul. Conhecer o amado dentro de uma decisão. Ou seja, eu quero decidir conhecê-lo. Não é conhecer de ouvir falar, mas é decidir ver com os meus próprios olhos. Entendeu aqui? É decidir ver com os meus próprios olhos. Porque quando eu decido ver com os próprios olhos, eu assumo o risco. Eu estou pegando algumas palavras que nós começamos aqui em, em, em janeiro, para que os irmãos entendam. Nós estamos caminhando numa linha aqui. O que é decidir caminhar com os próprios olhos? Ou caminhar vendo? Não é caminhar com os olhos que não tem como, mas caminhar vendo com os próprios olhos. O que seria isso daqui para nós? É quando eu decido, eu assumo o risco do que der errado. Quando eu não decido, eu sempre vou ter uma ponta de transferir a culpa para alguém. E quando eu vivo de transferência de culpa, eu estou exatamente na questão adâmica e evâmica, né? Se eu posso dizer assim. Veja só, Adão e Eva, eles fizeram exatamente isso. Foi o fulano, foi o ciclano. Mas eles não disseram, não, fui eu, Senhor. Foi a nossa cobiça. Foi a nossa vontade de ser que nem o Senhor. A serpente, ela disse que a gente seria e a gente acreditou, fomos nós. Não, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que me enganou, né? E aí o Senhor olha para a serpente e fala, rapaz, eu vou botar a culpa em quem aqui agora, né? Ou seja, veja só, irmãos, a gente fica esse fato de transferência e ficamos aí a vida inteira transferindo. Transfere culpa daqui, transfere culpa dali, transfere para cá. O culpado é o fulano, o culpado é o marido, o culpado é a esposa, o culpado é os filhos, o culpado é o pai, o culpado é o governo, o culpado é o dólar, o culpado é o clima, o culpado ou seja, não, não. O culpado de tudo que acontece sou eu. Ah, mas apóstolo, mas às vezes eu fui roubado, sim. O culpado fui eu que acreditei e não analisei bem. Ah, mas eu fui enganado no amor. Sim, o culpado fui eu que estava carente, me entreguei. Ou seja, o culpado sempre vai ser eu. Agora, se eu não entendo isso e não dou os passos com convicção de falar assim, olha, eu quis experimentar isso e quebrei a cara e agora estou retrocedendo, vi que estava errado e estou indo para outro lugar. O que vai acontecer aqui? A gente vai ficar sempre com essa dúvida. No começo do ano, eu comecei a pegar muito, né, com o pessoal. Eu lancei algumas coisas, né, para o pessoal da minha rede, lancei algumas coisas e falei, ó, assim, assim, assim. Não, é assim, você que sabe. Eu falei, não, eu que sei não. Vocês não vão andar mais no que eu que sei. Porque assim, ó, assim, por mim, eu sei lá, o que sabe? Não, não. Você quer ou não quer? Porque a questão é, se eu quero, eu estou disposto a assumir o risco. Eu não quero, eu estou disposto a assumir o risco. Concorda comigo? Não, rapaz, eu vi lá na frente que eu perdi. Não, eu quero, eu fui lá e fiz, quebrei a cara. Não, mas eu fiz com convicção.
Não, rapaz, eu não fiz. Perdi, mas eu perdi com convicção. Eu sabia que ia perder e quis perder. Entendeu aqui? O fato aqui é estar sempre com convicção. Então, irmãos, termino essa parte dizendo: essa é a temporada que eu preciso estar convicto do que eu quero. Porque com convicção eu tenho como avançar ou retroceder, porque eu estou lúcido. Ó, eu estou fazendo isso daqui e todo sinal está dizendo que vai dar ruim, mas eu estou fazendo, estou pagando para ver. Então você está sempre atento. Ó, eu estou fazendo isso daqui e eu estou convicto que vai dar certo. E, cara, não deu certo, mas eu estava convicto. Mas eu estou retrocedendo agora porque eu entendi que eu tinha que fazer desse jeito. Eu estou convicto. Então, todas as minhas tomadas de decisão, daqui para frente, convicção. Porque a atmosfera desses tempos de 2020 para frente é o quê? Ilusão. Então, tenha convicção, sobriedade, confiança. Essa é a palavra. Então, vamos lá. Entramos, então, agora no sexto mês do calendário hebraico. Entramos no sexto mês. E, como a gente sempre viu, né, a gente vai ver as coisas que se manifestaram aí no sexto mês. Ou seja, o que aconteceu no sexto mês? Quais foram as coisas que aconteceu aí? Então, a gente vai, primeiramente, ver em Ezequiel 8. No sexto mês, é uma das coisas que a Bíblia diz que se manifesta, né? Ou seja, a visão da abominação em Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentando diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei e eis que uma figura de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante, estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos do cabelo. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada do porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Veja só. Então, observe aqui. Ele tem uma visão, igual é a palavra de Apocalipse 3. Eu quero que você compre colírio para os seus olhos. Colírio para os seus olhos. Para que você veja. Porque os últimos dias, na última igreja, o que seria? O que estaria em voga? O pessoal que está aí acompanhando a leitura do livro é a imagem de Jesus, não o próprio Jesus. Qual que é a imagem da abominação do ciúme de Deus? Lembra? É Jezabel criando a imagem de Jesus, o holograma de Jesus, mas não Jesus. Então, é adorado, ou seja, há uma idolatria e não uma vida cristã. O que nós podemos entender aqui? Nessa temporada, o que está se levantando é essa imagem idólatra da caminhada com Jesus, aonde o homem é estabelecido, ou seja, há uma figura de engano estabelecida que nós estamos olhando, olhando, olhando e não estamos vendo. Então Israel estava adorando a imagem ou a abominação que causa ciúmes a Deus, mas nesse exato momento Ezequiel está tendo uma visão. Ele está tendo uma visão, o Senhor abre os olhos dele e ele vê alguém com fogo e brilhante como metal, e essa toma ele e vai lá e leva ele diante da abominação. Então, o que acontece aqui? A abominação é manifesta. No sexto mês, nós precisamos entender algo, ou seja, precisamos que a abominação seja exposta. Como assim?
Irmãos, eu preciso definir quem é o centro da minha adoração. Porque a gente fica, né? Eu quero hoje voltar aqui, porque quando a gente fala de Elu, a gente sempre coloca Elu, né, como um mês fofinho, né, um mês fofinho, onde a gente vai com Jesus e se lança e cheira o cangote de Jesus e assenta no colo de Jesus e desamarra o sapato de Jesus. Quem era do tempo aí, né? Das músicas assim, e, e faz cafuné em Jesus e, e Isais, Isais, Isais. Mas a gente vai ver aqui que, na verdade, eu preciso ver o que está no centro da minha adoração. Quando ele diz o amado está no campo, eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. O ponto central aqui é o que os meus olhos estão vendo, igual é o centro da minha adoração. O centro da minha adoração é eu mesmo, o centro da minha adoração é a minha imagem, o centro da minha adoração são os meus ídolos, o centro da minha adoração é as minhas necessidades, o centro da minha adoração é o meu ministério, o centro da minha adoração é o Senhor. Então, assim, qual é o centro aqui? Qual é o centro de tudo isso? Esse é o ponto central que nós precisamos definir nessa temporada. O sexto mês é o mês da decisão. Por que o mês da decisão? Porque o sétimo mês é o quê? É a festa do casamento. E aí, você vai casar mesmo? Entendeu aqui? Você está convicto do casamento? Você está convicto que você está pronto para o casamento? Ou vai ser uma surpresa? Chegando lá e tchan, tchan, você não está pronto. Então, lá de fora, né? Ou seja, imagine a gente caminhar, caminhar, caminhar para chegar no último dia e dizer, tchan, tchan, você não está pronto, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, cara, mas eu estava tão iludido, tão convicto que ia dar certo. Eu estava tão convicto que eu tinha Jesus como meu Deus. Eu tinha tão convicto que eu estava seguindo Jesus e, na verdade, eu estava seguindo a Baal. Então, de fato, o mês de Elu, a primeira menção do sexto mês, a primeira referência na Bíblia do sexto mês, ele já aponta para uma idolatria. Ele aponta exatamente para o ponto idólatra da questão. Então, se a gente caminhar aqui, a gente vai ver, a gente está acabando de vir do mês chamado Ave, Pai. E agora, o mergulho no Pai. Entendeu aqui? Mês passado, paternidade. Defino paternidade. Paternidade lança o medo fora. Mas quando a gente fala que o amor do pai lança o medo fora, a expressão é exatamente isso. No amor do pai, eu consigo ver o pai, porque quem vê Jesus vê o pai. E agora é a caminhada, o aprofundar nesse Jesus, o relacionamento sendo estreitado. Então, a tua oração daqui para frente e eu te chamo, né, para esse tipo de oração, não é Senhor, que eu digo, né, me ajude, né, Senhor, faça assim ou faça assado, não. A tua oração é Senhor, deixa-me te conhecer mais. Abra os meus olhos para que eu possa te conhecer mais, para que eu possa definir quem é o Senhor em mim, ou quem é o Senhor para mim. Jesus é o supridor de necessidade? Jesus é o guincho, que a gente chama quando o carro pifa? Jesus é o hospital que a gente procura quando está doente. Jesus é o banco que a gente chama quando está sem dinheiro. Jesus é o psicólogo que a gente convida ele para ficar ouvindo a gente falar das nossas misérias. Quem é Jesus? Entende? A gente vai ter que definir isso. Quem é Jesus para mim? Porque uma coisa, eu decidi, a gente vem na caminhada. Quinto mês, revelação de Jesus ou de Tamuz. Sexto mês, definindo, mergulhando agora nele, para que no mês que vem a gente possa estar convictos e firmes nessa caminhada. Todo ano é a mesma coisa, porque cada ano é uma atmosfera diferente, cada ano é um ciclo diferente. Então, vamos ver uma outra menção do sexto mês. Agora, nós temos a menção de Ageu.
Olha o que acontece em Ageu. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zorodaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo. O templo e a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitares vós em casas apenaladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai-vos o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para vos fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperar o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruína. Aos passos que cada um de vós para a casa de seus próprios, corre para corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre o monte, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Veja só agora, a segunda menção aqui do sexto mês, mais uma vez o Senhor está dizendo da idolatria. Mas agora é uma idolatria embustida. A primeira idolatria é a idolatria exposta. Está lá, ó. Né? Vou te mostrar quem está no centro de Jerusalém. A abominação, que causa ciúmes a Deus. Agora, a segunda é uma idolatria embustida, ou enrustida, né? Eu acho que é embustida, né? Ou seja, ele está por dentro, ele está ali entranhados nas entranhas do oculto, do profundo, do escondido. Ou seja, ele está lá aonde eu não consigo ver. Por quê? Porque estava tudo em ruína. Estava tudo em ruína. Porém, entretanto, contudo, o povo dizia: não, 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 não é tempo ainda de nós edificarmos a casa do Senhor. Não, não é tempo dessas coisas. O tempo agora é o tempo da gente, a gente cuidar de nós, cuidar das nossas coisas, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Esse é o tempo. E o Senhor estava dizendo: só considere um pouquinho o teu passado. Deixa eu te falar uma coisa. Só considera um pouquinho o que está acontecendo. Não está vendo, não? Deixa eu te mostrar o que tá acontecendo. Ó, olha o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte: vocês estão plantando muito, mas vocês estão colhendo pouco. Vocês não estão vendo isso? Veja só. Vocês estão comendo, comendo, comendo. Gente, toda hora a gente está mastigando alguma coisa. Mas você já viu que a pança não enche? A pança não enche, só incha. Ou seja, você não está vendo que parece que a gente come, come, come e parece que a gente não fica saciado? Você não está vendo isso, não? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Você não está vendo que vocês estão se vestindo, se vestindo, se vestindo, mas vocês estão sempre com frio? E outra coisa, vocês estão vendo que vocês estão até ganhando salário, mas parece que vocês estão colocando no saco furado? Vocês não estão conseguindo compreender isso? Vocês não estão entendendo que isso faz parte de um desprezo que vocês estão fazendo com o Senhor? Aí, quando a gente pega essa palavra, a primeira coisa que a gente usa é para a construção da casa de Deus. Que a construção da casa de Deus
é o prédio. E a gente vai ali, então, a gente precisa construir o palácio para Jesus. Não, querido, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão entendendo que todo tempo é tempo de edificação. É o tempo de edificar as coisas do Senhor. É o tempo de edificar, sim, o ministério, mas não o ministério só como um ministério predial, apesar que se o predial estiver caindo os pedaços, pode refletir o cair dos pedaços de quem habita ali. Você não está entendendo que o relaxo que muitas vezes a gente está tendo com as coisas, e aí eu digo, irmão, não é construir palácios, mas o relaxo em ver as coisas caindo pedaço, é cadeira quebrada, é aquele negócio assim, aquele trem daquele jeito, e a gente entra e sai daquele negócio e a gente não se move nem para apertar um parafuso. Você não está vendo que isso pode ser um relaxo que está acontecendo com a gente? Um outro ponto, você é a casa do Senhor. Às vezes o relaxo com a tua vida espiritual, o relaxo com aquilo que você está dando, será que isso daqui não é tempo? Por quê? Porque é tempo de descansar. Quantos não estão começando essa temporada dizendo exatamente não? Olha, esse é o tempo da gente se voltar mais para nós mesmos, né? Ver o que a gente está buscando, assim, viver um pouco a vida. Será que é tempo de viver um pouco a vida ou é o tempo de a gente edificar as coisas do Senhor? E edificar as coisas do Senhor aqui, eu digo, daquilo que o Senhor tem nos colocado para edificação. Em que tempo realmente nós estamos? Porque o que nós estamos vivendo reflete, como que eu digo, reflete o que nós estamos passando ou plantando. Então, abra um ponto aqui de interrogação. E aí? Estamos comendo e não fartando. Estamos vestindo roupa e não aquecendo. Estamos recolhendo o salário, mas desaparecendo. Estamos semeando muito, colhendo pouco? Será que isso não tem a ver com relaxo com as coisas de Deus? Pode ser. Considere o teu passado, diz Ageu. Considere. Vocês estão desprezando. Vocês estão desprezando as coisas. Vocês estão mais prezando vocês e desprezando o Senhor. Porque todo tempo é tempo de edificar para o Senhor. E automaticamente eu viverei em torno disso também. Porque o Senhor não me mata enquanto eu trabalho para Ele. Pelo contrário, Ele me vivifica enquanto eu sirvo Ele. O Senhor é o único que faz isso. Todo Senhor, ele cresce na custa da vida dos seus servos. Isso daqui é literal. Todo aquele que te assalaria, acho que é isso aqui, ele enriquece na custa da vida daquele que trabalha para ele. Concorda comigo? Eu vou lá, eu gasto 8 horas por dia no meu trabalho. Ou seja, eu estou trabalhando, dando 8 horas por dia em preço de um salário. Pronto. E eu estou produzindo, deixando 8 horas do dia, 9 horas, 10 horas ali, em custa daquele salário. E aquele que está me pagando está crescendo à custa do meu tempo. Não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que é assim que funciona. Então, veja só, o que nós temos que entender? Que Jesus é o único que, à medida que nós servimos Ele, Ele não consome a nossa vida, Ele nos dá a vida. Por isso ele diz, se você se entrega, se você perde para mim, você ganha. Agora, se você tenta ganhar, para mim, você perde. Então, à medida que eu me entrego a Ele, eu ganho. Eu ganho vida, eu ganho força, eu ganho vigor. Então, é o oposto, né? Jesus, ele trabalha com o oposto. Então, aqui, considere isso daqui. Chegamos no mês de Elu e o Senhor diz, vamos lá, considere quem é o centro da tua adoração. E como que eu vou considerar quem é o centro da minha adoração? É simples. Considere os teus esforços. Onde tem sido o maior nível de esforço teu? Esses dias eu cheguei para alguns irmãos, né, de convívio bem pessoal, e trouxe exatamente essa palavra. Eu falei, irmãos, preste atenção aqui. Nós clamamos tanto para o Senhor nos prosperar, e Ele nos prosperou. E onde têm sido os nossos esforços?
O que realmente estamos edificando? De fato, muitas vezes nós edificamos mais para nós mesmos do que naquilo que precisávamos, que é natural. À medida que você vai melhorando, você vai edificando, isso é natural. Mas, de fato, irmãos, precisamos gastar o nosso tempo naquilo que nós entendemos que é edificação, que a gente tem, nos dispor mais, seja em força, em virtude, seja em fé, seja em recursos, ou seja, eu preciso me dispor, entendeu aqui? Então, o sexto mês, ele vem também com esse ponto. Próximo. Agora nós vamos para Lucas. Em Lucas, capítulo 1, você entendeu aqui que no sexto mês foi quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento? No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, este também, e também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Por que está as... Perdão, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja só, olha que interessante agora. Era o sexto mês quando o anúncio do nascimento de Jesus chega a Maria. E era o sexto mês da gravidez de João, o que batizava. É interessante, né? Parece assim, as coincidências, né? Então, veja só. Agora, no sexto mês, nós vemos o anúncio. Eu não estou dizendo aqui que ela ficou grávida nesse tempo, mas o anúncio, ó, você terá um filho. O anúncio do nascimento de Jesus também no sexto mês. Ou seja, veio à luz os planos de Deus. Veio à luz, foi revelado. Então, pegando agora as menções que nós tivemos do sexto mês. Olha que interessante. Primeiro, veio à luz a idolatria de Jerusalém. Segundo, veio à luz os desejos ocultos ou aquilo que estava no oculto do coração dos homens, o desprezo sobre as coisas de Deus. Mas, no sexto mês, veio à luz o plano redentivo de Deus para o povo. Então, de fato, o sexto mês é o mês aonde o Senhor está propício. Essa seria a palavra. O Senhor está pronto para trazer à luz aquilo que eu preciso ver. O sexto mês, o seis no hebraico, ele fala de quê? Ele fala de conexão. Vai falar da adamidade, da carnalidade, mas também vai falar das
conexões. As conexões que eu preciso, que é o VAV, ou seja, é o prego, aquilo que eu preciso me conectar. Então eu preciso ver os meus conectivos. Ou seja, irmãos, qual é a minha adoração? Quem está no centro da minha adoração? E quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Por quê? Veja ali, o propósito de Deus para a vida da Maria, sexto mês. O propósito de Deus para a vida de Israel, sexto mês. O propósito de Deus para a humanidade, sexto mês. Agora, se nós olharmos para esse ponto, fazendo os cálculos aqui, né? Deixa eu até fazer os cálculos aqui. Esse seria o 12º mês do calendário civil, seria isso, né? 12º mês, porque esse é o primeiro mês, 12º mês. Deixa eu ver aqui uma coisa, se tem mais alguma menção. Não tem. Porque quando a gente vai para Gênesis, esse seria o 12º mês de Gênesis, né? De Gênesis até coisa, mas não tem nenhuma menção. Diz aqui. É, então aqui a gente fecha esse panorama. Qual o panorama? O sentido do 12º mês. Fechamos aqui. Pois bem, dentro disso agora, nós entendemos que existe, né, como a gente fala, de uma tribo que está sempre exposta a isso, ou seja, uma tribo que está sempre nessa caminhada, nessa colocação. Existe uma tribo que está sempre preeminente dentro dessa estrutura. Essa tribo que está ali nesse ponto. Então, qual que é a estrutura que nós chamamos dessa tribo? Qual é a estrutura disso daí? Abra aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis 30, nós vamos ver a tribo de Gade, ou o anúncio de Gade. E como foi? Como foi isso? Verso 11, 30, 11. Disse Lia. Quem que deu... vamos no 10, né? Deixa eu ver esse aqui. Não, não, vai ser no 9. Vendo Lia, e ela mesmo cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada. Ele chamou Gade. Então a palavra Gade aqui, apesar de o termo ser afortunado, riqueza, né? Ou seja, sou rica. Por quê? Porque agora eu estou conseguindo gerar a partir de um outro ventre. Olha que interessante aqui, irmãos. Aqui eu vou entrar em um ponto estratégico, né? Verso, Gênesis 30, verso 9. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Tá certo. Veja só. Quando ele acredita aqui, afortunada, nós vamos ver que o gerar de fortunas, ele precisa de uma condição. Não é gerar dinheiro. Entenda, ninguém fica rico por gerar dinheiro. Escreve isso no teu coração. As pessoas ficam ricas quando elas ganharam dinheiro e o dinheiro que elas ganharam gerou dinheiro. Ou seja, a riqueza, ela é o ato de o que eu gero, gerar também. Aí sim começa a riqueza. Enquanto eu ganho dinheiro, enquanto eu trabalho para ganhar dinheiro, isso não enriquece. O que enriquece é quando eu gero economia
E a minha economia também gera economia. E a economia que gera, gera também. Ou seja, os meus frutos geram frutos. Isso daqui é riqueza. Exemplo, se eu tenho um pé de manga e todo ano colho manga, eu não consigo ganhar dinheiro com manga. Agora, se eu pegar o primeiro fruto de manga, todas as mangas que deram, e eu plantar todas aquelas sementes, eu vou ter aí 100 pés de manga. Aí eu começo a ganhar dinheiro com manga. Porque agora eu tenho uma alta produtividade. Então, o que eu gero, gera para mim. O que eu gero, gera para mim. Isso daqui me dá uma referência boa. Entendeu? Então, o que eu gero, gera também. Isso daqui é riqueza. Por que que ela grita afortunada? Porque ela já não podia dar mais filho. Ela falou, rapaz, agora eu vou, eu vou fazer meu empreendimento aqui, né? Vem cá, minha serva. Vem cá também, que agora você vai gerar filho para mim. Ou seja, o que eu gerei, né? No caso, que era ali, vai começar a gerar também. Então, a produtividade aqui agora é dobrada. Por quê? Porque ela estava em disputa, lembra? Lia estava disputando. Então, de fato, aqui, nós vamos ver um ponto aqui, irmãos. As disputas estão no decorrer de todo o nosso ciclo de um ano. Sempre é uma disputa, né? Mas não para nós, graças a Deus, isso não acontece no nosso meio. Mas, de fato, aqui nós vamos ver o quê? Ela grita afortunada. Mas a palavra Gad, ele vem da palavra hebraico para uma tropa. Ou ela tem a sua raiz como atacar, invadir, conquistar, avançar. Ou seja, esse é o tempo de não recuar, é o tempo de ir para o campo. Quando a gente fala assim, Elu a palavra Elu, ela vem de cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É a canção da noiva. E esse Elu está ali trazendo esse ponto, né? Do termo hebraico. E aí faz o acróstico ali, né? Aquele eu sou do meu amado e meu amado está para mim, ou eu estou para o meu amado está para mim. A gente vai para um lado muito romântico. Mas é interessante que há um texto em Cantares que me preocupa sempre. Qual é o texto de Cantares? Que o amado, ele bate a porta da amada, mas a amada já estava vestida para dormir. E ela começa a pensar ali, quem já viu esse texto, é é um escrito poético, né? Então, né, eu estava ali e meu amado que destilava mirra, aquela coisa toda, e pai bate na minha porta. Mas eu fiquei ponderando aqui, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não fui. Né? Que eu fiquei, mas eu já estou vestido, já estou preparado para dormir. E agora? E agora eu fico, eu atendo, e aí eu vou ter que me vestir de novo, e resolvi ir. E quando resolvi ir, abri as portas e ele já não dava mais. Saí correndo pelas ruas para ver se alcançava, perguntei se alguém tinha visto meu amado e ninguém tinha visto. Mas os homens da noite me espancaram. Ou seja, nesse ar romântico, irmão, não é muito romântico. Ou seja, o amado bateu na porta, mas eu não fui atender. Quando eu vejo o mês de Elu, tirando o romantismo, queridos, a reciprocidade, o ir ao encontro do amado, está em consonância com o amado vir ao meu encontro. Então, ele está vindo, mas ele não está vindo o percurso completo. Eu preciso ir. Eu preciso estar atento. E por isso é atacar. Quando a gente vê o mês romântico de Elu, é como de desfrutar. É preparar a cama para o amado vir, preparar o quarto para o amado chegar, é preparar a casa para o amado ficar. Não, não. É ir junto do amado das suas conquistas. É estar grudado no amado nas suas investidas. É estar ao lado dele nas suas batalhas.
Então, não é aquela noiva que fica esperando para o encontro na sua cama. Não, não. É aquela guerreira que está junto com o amado nas suas investidas e batalhas. Então, quando eu entendo o mês de Elu, é o mês de uma atitude de eu estou junto nos propósitos do meu amado. Eu estou junto com os propósitos do meu rei. Eu estou junto com os propósitos com ele. Eu estou alinhado. Eu estou junto, conectado com seus propósitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a intenção que dá é eu estou recebendo agora para o amado, porque o amado vai se alinhar ao meu coração. Não, não, é eu me alinho ao coração do amado. Eu estou para ele. E logo, ele está para mim. Mas eu estou para ele primeiro. Eu estou mergulhado nele primeiro. Eu estou pronto para ele primeiro. E aí ele está para mim. Porque aqui eu vou descer o quê? Eu vou decidir o quê? Eu vou decidir o centro da minha adoração. Entendeu? Eu estou decidindo o centro da minha adoração. Por isso que Gade, eu decido conquistar Jacó. Não é isso que ele está falando, cara? Eu decido conquistar esse homem. Eu estou decidida em ganhar o coração dele. Não sei como, mas eu estou decidido a estar com ele. E eu estou aqui tentando gerar filho, agora minha serva agora vai gerar filho. Veja, depois disso que você vai ver que Raquel começa a participar desse esquema, né? Eu vou dizer, não, então agora eu vou pegar minha serva, toma aqui, né? Você me deu uma boa ideia. Então você vai ver que esse negócio, a Lia estava disposta a tudo isso. E Jacó estava multiplicando seus filhos mediante a isso. Isso daqui é um ponto interessante. Então, partindo para esse ponto, o que nós vamos entender para esse mês? Lembra? Decisão. Decisão de alinhar o centro das minhas motivações. Primeiro, quem é que está? É a abominação? É o ciúmes de Deus? Ou é o amado? Dois, quem está no centro das minhas motivações? É o fato do Senhor estar em primazia e o que eu quero é edificar junto com Ele? Ou eu estou buscando Ele para Ele vir para poder edificar comigo? Três, esse é o tempo que está sendo anunciado essa glória sobre mim? Eu vou fazer parte agora dos projetos do Senhor, porque Maria agora foi anunciado, mas ela foi anunciado que só foi o nascimento? Não, foi anunciada a missão dela em relação ao nascimento. Olha, o rei está vindo e você foi escolhido para fazer parte disso. Eu vou dizer isso, meu irmão, os tempos estão chegando. E eu vou usar aqui a palavra de Rick Joyner, né? Quando está naquela conversa, né, no livro A Batalha Final, onde aqueles homens dizem, nós queríamos estar nesse tempo que vocês estão. A gente considera o tempo mais complicado da Terra, mas esses homens estavam ansiando, rapaz, nós queríamos estar nesse tempo que vocês estão vivendo. Esse é o tempo crucial. Esse é o tempo que define os grandes. Que os grandes? Porque os últimos serão os primeiros. Então, esse é o tempo, irmãos, que está definindo quem será os primeiros no reino. Porque esse é o tempo mais difícil. Tempos que nunca houve, nunca haverá. Então, os resistentes desse tempo aqueles que vão conseguir exercer um grau de senhorio ou de autoridade daqueles que estão olhando para o Senhor e deixando com que o Senhor gere os seus projetos para a face da terra. Então, a gente está aí dentro desse propósito. Um outro ponto aqui que nós precisamos entender, um outro ponto interessante é que Gade, ele quando fala de tropas, ele fala de organização. A gente fala, esse é o mês das fortunas, esse é o mês dos recursos, esse é o mês das riquezas. Sim, porque é o último tempo da estação do verão. É o último tempo das colheitas de verão. Mas, irmãos, o fato aqui que eu entendo não é só a fortuna, mas sim a organização de gerar fortuna. Porque olha aqui agora para aquilo que eu falei. Eu posso ganhar 20 mil, 30 mil, 100 mil, 5 mil.
e comer tudo. Mas eu posso ganhar 1.000 e conseguir fazer investimentos. Tudo é como eu organizo as minhas coisas. Então, o fato aqui de avançar como uma tropa, ele está mais ligado com o nível de organização e não só de recurso. Lia parou de dar filho. Eu falei, mas eu preciso ainda dar filho. Eu vou me organizar aqui. Agora, veja só. Pensa agora como mulher. Bom, a decisão de falar assim, pega o meu marido, ela teve que estar bem organizadinha, né? Ou muito desorganizado, ou muito desajuizado, né? Ou seja, não, dou meu marido aqui para você também, mas o negócio é que eu estou nessa guerra aqui. Eu preciso conquistar o amor do meu marido. Eu preciso fazer com que ele olhe para mim. Então veja nesse fato aqui. É óbvio que nós não vamos usar isso para os dias de hoje. Amém? Irmãos e irmãs, né? Assim, não, eu preciso conquistar o chamar amiga. Não, isso aqui não existe. Amém, queridos? Mas preste atenção aqui. O fato aqui é que essa característica dela é implementar os projetos aqui, nós vamos entender aqui que nós precisamos alinhar tudo, ou seja, colocar em ordem. Então, nós estamos terminando a estação de verão, que é as duas estações, primavera e verão, frutíferas do ano. E o fato aqui é como eu termino essa estação determina como será próximos 2 meses, que é o outono e inverno. Se eu vou conseguir descansar e me purificar, ou se eu não conseguir cumprir o meu ciclo. Se eu não conseguir entrar no descanso e se eu não conseguir me purificar. Seria o quê? Se eu entro organizado, agora termino, cara, tá organizado. Consegui colocar em ordem as coisas. Consegui colocar em ordem a minha vida, minhas emoções, meu ministério, meus recursos. Consegui colocar em ordem. Tá em ordem. Ou não consegui. Tá tudo desorganizado. Tô quebrado, tô ansioso, tô triste, tô desesperado, tô sem saída, tô sem solução. Meu Deus, as coisas. Ou seja, as desordens determinam, ou a ordem determina como eu vou entrar para esse casamento com o Senhor. Veja que o Senhor sempre diz do casamento, porque Pentecoste, ou tabernáculo, é a festa do casamento. E o que o Senhor diz acerca do casamento? Deixa pai e mãe e una-se ao cônjuge. Você entende que eu tenho que desconectar para conectar? E para desconectar, você entende que tem que estar tudo em ordem? Por quê? Veja só, relacionamentos que começam não desconectados, desconecta lá na frente? O que seria isso? Ah, eu fui eu fui traído, fui abandonado, não deu certo, não sei o quê, não sei o quê, e eu gostava muito da pessoa, mas pronto, acabou. Aí eu entro em outro relacionamento, sem desconectar daquele ali, e aí eu já misturo com outro. Ou vamos agora, biblicamente dizendo, estou falando do contexto natural e relacionamentos em relacionamento, infelizmente, né? Agora vamos para a Bíblia. Não consigo me desligar da casa dos meus pais, não consigo me desvincular da casa paternal, e eu já quero agora entrar para a casa, para minha casa, ou casa de cônjuge, aí eu quero levar tudo junto, eu quero fazer aquela mistura, porque não é que nem meu pai, que nem minha mãe, é porque você não é que nem minha mãe que fazia desse jeito, você não é que nem meu pai que fazia daquele jeito, ou seja, é uma mistura. Por isso eu preciso sempre começar um tempo me desconectando do tempo passado. Mas para mim desconectar do tempo passado é um tempo resolvido. Ou seja, eu saio dessa estação resolvido, fazendo o balanço. Isso deu certo, isso deu errado, isso foi bom, isso foi ruim, isso daqui estava certo, isso daqui não estava certo, isso daqui foi legal, isso daqui não foi legal. Ou seja, faz o balanço aí desses 6 meses no calendário gregoriano, desses 8 meses. Faz o balanço. E foi bom ou ruim?
você ganhou mais do que perdeu? E se você ganhou à custa da verdade ou da mentira? Entendeu? Se você perdeu, o que que você perdeu? Você entende que o tropa aqui é organize para que você possa avançar? Por que isso daqui? Agora vamos para a bênção de José, perdão, para a bênção de Jacó. Está lá em Gênesis 39, 49. Gênesis 49, verso 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. E agora é Deuteronômios. Deuteronômios 33, verso 20. De Gade diz: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita com a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele se proveu da melhor parte, porque ali estava concedida a porção do chefe. Ele marchou diante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Veja, Gade, ele anda e executa juízo. Ele avança junto com os irmãos. Ele despedaça os braços e a cabeça. Lembra o que ficou de Jezabel? As mãos e a cabeça. Ou seja, ele despedaça o trabalho, a força da mão do inimigo e os pensamentos malignos. Isso daqui, irmão, é botar em ordem. Lembra que a gente veio falando das questões do, da idolatria? Os altares foram quebrados, mas os altos não foram quebrados. Veja que Gade, ele vai no profundo. E aí, mais uma vez, pegando em relação do sexto mês, o que que aconteceu no sexto mês? Exatamente isso. O Senhor estava mostrando coisas ocultas. A idolatria de Jerusalém, oculta. A idolatria do coração dos homens, oculta. O medo que estava em Maria. Não temas. Lembra que a gente diz que toda vez que Deus chega com um não temas, é porque já tem medo ali? O Senhor já começa quebrando um medo para apresentar o projeto? Quando o Senhor chega para Abraão, Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo e o teu galardão. Mas por que que ele já chega dizendo, não tenha medo? Agora ele chega para Maria e fala, Maria, não tenha medo. Você vai ficar grávida. Por quê, irmão? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Existe um escrito antigo que diz acerca desse nascimento. Maria era uma jovenzinha, devia ter seus 16 anos de idade, e estava noiva de um senhor de idade. José já era um senhor, segundo esse escrito, e faz um pouco de sentido. Por quê? Porque você vai ver com 30 anos, quando Jesus começa o ministério, Maria está sem marido. Porque Maria tinha morrido. José já tinha morrido. José morreu na metade do caminho aí, né? Como diz, reza a lenda que na verdade Maria ela foi entregue aos sacerdotes como Samuel, mas ela era mulher e ela foi crescendo, crescendo, falando, mas o que que ela vai fazer com essa menina aqui, né? E fizeram então orando, orando, e o Senhor deu a direção que quem assumiria Maria seria José. E aí então né? Eles falam, olha, pega a menina, mas você só vai ter relação com ela, ou seja, você só tomar como mulher quando ela tiver a sua idade para isso, mas você assuma ela. E ele assumiu. E agora, de repente, a menina aparece grávida. Fala, pronto, o que que aconteceu aqui, né? E aí vem aquele negócio todo, pô. Por isso que ele tentou deixá-la sem difamar, por quê? Porque agora, não, era um bafafá, né? Cara, você assumiu o menino, para você poder é, 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 tomar ela, porque o Senhor tinha falado, mas você fez um compromisso de não tocá-la. E agora a menina está grávida e você vai falar que você não tocou nela. Sabe? Todo mundo vai acreditar. Então, o fato aqui é, a primeira coisa que o Senhor diz para Maria, não tenha medo, vai dar certo, pode ficar tranquilo, né? Você vai ter um filho. Por quê? Porque isso era um medo.
o medo de desonrar, o medo de expor, né, o medo de trazer esse escândalo. E o Senhor foi exatamente no medo, né? Tum. Então, toma aí, né? Então, veja só, o fato aqui é que nós vamos precisar avançar. Esse é o mês de organizar as nossas emoções para avançar junto com o amor. Então, eu deixo aqui essa palavra para vocês. Esse é o mês que o Senhor organizará as suas emoções. Esse é o mês que o Senhor organizará o teu chamado. Esse é o mês que o Senhor organizará a tua história. Esse é o mês que o Senhor colocará em ordem o teu chamado, as tuas convicções. Esse é o mês que o Senhor abrirá os teus olhos para que você veja o centro da tua adoração, se é Ele ou se não é Ele. Esse é o mês que o Senhor ele entra para o campo, mas esse é o mês que o Senhor te chama a ir para o campo. Esse é o mês que o Senhor te chama para a batalha. Esse é o mês que o Senhor te chama para a unidade com Ele. Esse é o mês que o Senhor alinha as tuas orações e motivações. Esse é o mês que o Senhor alinha os teus intentos. Esse é o mês onde o Senhor te dá estratégia de multiplicação, de avanço. Esse é o mês que o Senhor abre as portas dizendo: venha participar dos meus projetos. Mas você precisa alinhar os teus projetos com o dele. Esse é o tempo que você precisa motivar corretamente as tuas guerras. Esse é o mês que o Senhor está pedindo. Venha, porque ele está propício para você. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, os ídolos caiam por terra, a cegueira caia por terra, o engano caia por terra. Mas esse é um tempo que eu declaro poderosamente que haja fortuna, que haja riqueza, que haja colheita, que haja as motivações corretas, que o plantar muito, colher pouco cesse na tua vida, que o semear muito e não colher dos seus frutos cesse na tua vida, do que se abrigar e não se esquentar cesse na tua vida, o comer e não fartar cesse na sua vida, que o Senhor te dê abundância, que o Senhor destrua o saco furado, que o Senhor quebre os lugares de assolações, que o Senhor arranque os vazios, que o Senhor nutra a tua vida com a potência celestial, que o Senhor te dê centralidade, convicção, pureza, que o Senhor te dê ousadia, que o Senhor te dê convicção. Eu te abençoo para esse tempo, que o teu amado esteja visível ao Senhor, a ti, e que você esteja mergulhado nele. Eu quero declarar sobre ti que o Senhor vai expor, não ao ridículo, não à vergonha, mas vai expor a ti aquilo que ainda te impede de avançar. As tuas, os teus medos serão expostos a ti, para que você possa confiar. Eu quero declarar que a sombra da dúvida cesse de vez na tua vida, mas que você passe a caminhar. Eu declaro portas abertas, céus abertos, e toda colheita roubada seja liberada sobre a tua vida. Abençoa as tuas sementes que foram plantadas no decorrer dessa semana, no decorrer desse tempo. E eu quero declarar que a mão devoradora, a mente devoradora, porque o Senhor te dá uma unção de devorar os braços do inimigo, quebrar e arrancar, quebrar as mãos dos frutos malignos do inimigo e a mente diabólica que se levantou contra ti, contra o teu chamado, contra a tua vida, não humana, mas diabólica, seja desativada. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre ti e a tua casa receba o favor do Senhor. O Senhor está para ti, porque você está para Ele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos?